Claro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao GEST, uma sigla que significa gerir o stress. Até rimou. Aqui nós abordamos estratégias para gerir o stress. O meu nome é Mário Vendas e o tema de hoje é respira e não pira. Como dá para perceber pelo tema da live de hoje, vamos abordar o tema da respiração. E bom, é importante nós percebermos que hoje nós vamos abordar aqui um atalho que vai fazer toda a diferença para você que quer gerir o seu stress. E porquê é que nós dizemos gerir stress? Porquê é que eu digo gerir stress e não digo combater o stress? Bom, primeiro porque eu acredito que o stress nem é bom nem é mau. Depende do nível, da intensidade com que o stress esteja presente na nossa vida. Primeiro, acho que é importante referir que stress é o termo que nós designamos à resposta que o nosso organismo dá a determinadas pressões. Dependendo dessas pressões, se elas forem em demasia, geram stress negativo. Mas há pressões que nos geram um stress positivo, que daqui a momentos eu vou falar um pouco sobre isso. Então, é importante perceber que quando eu falo de gerir stress, é administrar essa resposta às pressões do nosso dia a dia para que o stress seja algo que transforma a nossa vida para melhor. Por exemplo, se stress for muito, poderá gerar ansiedade a um nível que nos incomode, tirando o sono, não é? Fazendo com que nós comecemos a ingerir determinados alimentos que vão alterar o nosso peso corporal, enfim, a acelerar a nossa respiração. Eu estou a referir a alguns sintomas também, então é importante perceber o que é isso do stress de gestão e não o combate ao stress. Bom, vamos então aqui explicar, eu vou começar a live explicando o que é esse, o que é esse atalho, o que é que eu considero ser isso de gerir o stress. Bom, a respiração, ela é um ato vegetativo e autónomo. Nós sabemos disso, não é? É um ato que está mecanizado. Nenhum de nós aqui deve parar para dizer, ok, eu estou a inspirar e a expirar. Quando você faz isso, já deixa de ser autónomo, já é um processo consciente, ou seja, é um processo que você interfere nele. Mas quando você não liga, quando você não está a pensar nele, ele está mecanizado, está automatizado. E é isso que se fala de um processo vegetativo e autónomo. Ele vai fazer a respiração, ela faz muita diferença na nossa qualidade de vida. Faz mesmo. E muito mais quando toca relativamente a questões emocionais e a questões de pensamentos, não é? Nós sabemos como interferir conscientemente na respiração e sabemos como usá-la, não é, corretamente. E a respiração, ela deve ser usada como uma alavanca para gerirmos o stress de uma forma rápida e eficaz. Se nós soubermos como usar esta ferramenta, ela vai criar um atalho. É como se ela encurtasse o caminho para nós gerirmos eficazmente o stress. E quando nós sabemos usar esta ferramenta, nós vamos perceber que a nossa qualidade de vida realmente aumenta, não é? E eu vou explicar, por exemplo, o que é que não é esse atalho. Tá? Nós muitas vezes achamos que é uma coisa e não é, na verdade. Então, eu vou começar por dizer que esta ferramenta, se é assim que nós podemos designar, ela não é uma forma autossugestiva. Não é mesmo, para nos influenciar a acreditar seja no que for. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, existem correntes que indicam que, se eu acreditar que aquilo é assim, aquilo vai ter aquela atuação. Se eu deixar de acreditar que aquela questão funciona, ela deixa de funcionar. É uma meia-verdade. E como todas as meias-verdades, elas também têm meias-mentiras. Tá? Sem dúvida, existe um processo que se chama de placebo e nocebo, não é? O placebo é aquela questão que é usado no âmbito terapêutico, que não tem nada a ver connosco, mas é usado para nós acreditarmos, quando acreditamos que algo funciona,
o nosso mecanismo psicológico leva-nos a ter aquele resultado, mesmo que aquilo que nós, por exemplo, ingerimos não tenha qualquer efeito, seja um efeito neutro. Por exemplo, um medicamento que você acha que vai reduzir a sua pressão arterial, ele não é nada mais, nada menos do que uma pílula de açúcar ou de farinha com água, mas como você acredita que aquilo vai fazer aquele efeito, você já tem um sugestionamento. Até certa medida isso funciona. Mas no caso da respiração não é assim que funciona. A respiração tem mesmo um mecanismo biológico sobre si. Ela tem um impacto tanto neurológico quanto nervoso no seu organismo, que produz determinadas reações, que produz determinadas consequências, as quais impulsionarão, por exemplo, então, a redução de stress. Para mim, Mário, é uma das ferramentas mais poderosas para administrar o stress. Tem outras coisas de consequência, digamos, de efeitos colaterais que esta ferramenta provoca. Mas a mais impactante para mim é mesmo essa: é a gestão de stress emocional, mental e físico, ok? Relembrando que stress é a resposta do organismo, também não é a pressão. Eu vou dar aqui um exemplo claro. Se você pressionar com a sua mão sobre um objeto de uma forma contínua, isso chama-se pressão. O objeto que é pressionado, a forma como ele responde a essa pressão, isso é o que nós designamos como stress. Então, se eu ficar ansioso, se eu não dormir, se eu tiver insónias, se eu tiver palpitação cardíaca, respiração curta, por aí vai. Isso é o stress, é a resposta que eu dou a essa pressão. Então, para mim, a respiração é o mecanismo mais poderoso. Bom, deixem-me ver aqui, olhando aqui para as mensagens, eventualmente, para os olás. Bom, vamos lá, continuando. Porquê que eu acredito que respirar é um atalho? É um atalho para você chegar a uma melhor gestão de stress. Bom, uma das características da respiração, como eu falei, é que ela atua diretamente tanto no ritmo da sua pulsação cardíaca, quanto nas respostas do seu sistema nervoso simpático e parasimpático. Ou seja, por outras palavras, elas influem, numa boa parte das pessoas, elas influem no seu comportamento. Vamos supor aqui, a respiração, ela tem uma atuação então simpática e parasimpática. O que é isso? O simpático é uma parte do seu sistema nervoso autónomo e o sistema parasimpático é a outra parte. Digamos que são o verso e o anverso da mesma moeda. O simpático, o seu sistema nervoso simpático, é aquele que é responsável pelo seu estado de alerta, não é? Quando você está alerta, está ativo, não é? O parasimpático é quando você ativa, é o que tem a responsabilidade de ativar a resposta de descontração, de desaceleração. O simpático acelera para você estar ativo, para estar atento. O parasimpático relaxa. É o fenómeno de luta ou fuga, não é? Que você já deve ter ouvido falar. A luta ou fuga é quando ativa o seu sistema simpático. Você está completamente alerta, não é? É o que nós chamamos de estar estressados. Ok, estou estressado ou estressada. O que é que está a acontecer? Significa que você está, na verdade, com o seu sistema nervoso simpático ativo, estimulado. Porém, você tem o outro lado, o parasimpático. Você não pode estar o tempo todo a acelerar, não é? Não pode estar o tempo todo estressado, senão vai gerar um fenómeno de desgaste, não é? E nos nossos dias de hoje, com o nosso estilo de vida, nós estamos continuamente a ser estimulados a nível simpático. Estamos o tempo todo com muitas solicitações, estamos sempre atentos, alerta, seja para melhorar as nossas capacidades profissionais, seja para responder às solicitações afetivas, seja para resolver alguma situação que possa estar a ocorrer na sua vida, pagar contas, ganhar mais dinheiro, cuidar dos filhos, não é? Resolver aquela situação no colégio, na escola, enfim. Todos nós temos situações que o tempo todo solicitam da nossa resposta simpática.
A resposta parasimpática, ela é também estimulada com descontração. E a respiração, ela tem uma enorme, digamos, um enorme papel sobre esses estímulos. Quer tenhamos consciência, quer não tenhamos essa consciência. A respiração, por exemplo, curta e superficial, ela provoca uma resposta simpática. Se você tiver o que se chama na designação de estressado, você vai reparar que está com uma respiração curta, rápida, não é? E superficial. O que é que isso provoca, muitas vezes? Provoca um desgaste no seu organismo psicológico e fisiológico que você nem se dá conta. Psicologicamente, você fica ansiosa, não é? Muitas vezes ficamos ansiosos e nem nos apercebemos. E é só uma questão do seu organismo eh, responder às pressões e se você conscientemente interferir nessas respostas, através da respiração, como iremos verificar, você faz exatamente o seu oposto. Respiração lenta, profunda, ampla, e aí você ativa a resposta de descontração, que é o oposto do simpático. Desativa a resposta simpática e ativa a simpática, relaxamento. Bom, até aqui eu acho que deve ter ficado claro nesse sentido. Estava aqui a ver. Onde é que eu. Ah, ok. Então, eu apontei aqui algumas, algumas, alguns pontos do impacto da respiração, ok? Bom, eu já falei de algumas, mas vamos por ordem. Primeiro, eu apontei aqui a administração da sua ansiedade. Mais uma vez, eu não gosto de usar muito a palavra combater, não é? Porque a ansiedade, até a ansiedade, se ela for administrada a níveis saudáveis, ela pode levá-la a agir, pode levá-la a empreender, pode levá-la a dinamizar projetos, por exemplo. Uma ansiedade bem administrada, ela pode levar você a tornar-se mais realizadora, também. Por exemplo, na área artística, muitos artistas, eles produzem as suas grandes obras porque estavam num estado de ansiedade, não é? Alguma ansiedade que estava ali a tomar conta deles, mas era um nível administrado. O problema é quando a ansiedade está a níveis que destroem a nossa vida, não é? Bom, então eu apontei aqui. Administra a ansiedade. E porquê? Porque a ansiedade aumenta a frequência respiratória e cardíaca, ok? Quando estamos ansiosos, começamos a respirar curto, começamos a respiração começa a ficar muito rápida, o batimento cardíaco aumenta e isso produz, por exemplo, mais adrenalina. Ou seja, o que é isso de produzir mais adrenalina? É a diminuição do seu bem-estar de uma forma geral. No entanto, quando você respira de forma lenta, pausada, não é? Lenta, pausada, profunda e usando principalmente a respiração diafragmática, você gera então bem-estar, ok? Vamos lá, segundo ponto que eu apontei aqui, o alívio do stress e emoções negativas, ok? Nós trabalhamos essencialmente com isso, com gestão de stress, então a respiração ela vai criar um atalho para isto, para aliviar o seu stress e reduzir drasticamente as suas emoções negativas. Porquê isto? Eu pus aqui. É que quando você existe uma técnica que se chama de concentração na sua respiração. Ela está no âmbito da técnica da meditação, mas que pode ser usada aqui no âmbito da respiração. E existe até um estudo que foi feito em 2016 na Universidade Técnica de Munique por um cientista que se chama Anselm Doll. E ele descobriu que quando você fica com o seu foco atencional à sua respiração, você ativa determinadas áreas do seu cérebro, na parte do córtex pré-frontal, que estão associadas ao bem-estar. Quando você fica atento à sua respiração lenta e pausada, você começa a produzir sensação de bem-estar. Então, há o alívio do stress e das suas emoções negativas. Terceiro, melhoria da sua insónia. O que é melhorar a sua insónia?
é, na verdade, você reduzir aqueles espaços aos quais você não consegue dormir. Bom, vamos concordar aqui numa coisa que provavelmente todos nós sabemos. Nós, quando não conseguimos dormir, geralmente sabemos que isso é um reflexo de uma mente muito acelerada, que está ansiosa, não é? E em estado de stress. Geralmente, quando não conseguimos dormir, é por isso. A mente está muito acelerada, começamos a sentir ansiedade, não é? E stress. Quando estamos nesses estados, não conseguimos dormir. É o que chamamos de insónia. E aí, há uma coisa simples, muito simples, que se você fizer, vai sentir logo efeito na primeira vez, que é fazer 20 minutos de um exercício respiratório lento, nasal, profundo, antes de adormecer. Quando você deitar, você faz 20 minutos seguidos. Ah, Mário, 20 minutos? Ah, eu não tenho paciência para isso. Então, a resposta à paciência é o problema, é a solução. Se você não tem paciência, a paciência ou a impaciência é um reflexo de estado de ansiedade também. Pessoas impacientes geralmente são pessoas mais ansiosas. É proporcional. Poderia-se dizer, arrisco-me a dizer isso, pessoalmente. Quanto mais impaciente formos, significa que mais ansiedade devemos sentir, provavelmente. Então, se não tem paciência para fazer 20 minutos, está aí a solução. Começar a treinar. No início poderá sentir a resistência natural, mas a pergunta é: você quer ou não quer sentir esse bem-estar? Quer ou não quer dormir melhor? Quer ou não quer descansar? Essa é a questão que você deve colocar para si. Então, a partir do momento em que você quer algo, lembre-se que muitas vezes nós temos objeções que criamos na nossa mente, para nós próprios, para resistir a algo, não é? Porque sentimos que é desconfortável inicialmente. Porém, a pergunta que você deve sempre fazer é: eu quero mesmo? E a resposta, ela virá pelo nível de comprometimento que você tiver. E vou-lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que você nunca faz férias ao longo da sua vida. Nunca fez férias. Você é uma daquelas pessoas que trabalha, trabalha e nunca tira férias. E aí você diz: não dá para fazer férias. Mas se você se comprometer a tirar férias, você vai fazer algo. Como assim, Mário? Então, você vai programar o hotel, vai programar a viagem, vai comprar a passagem de avião, se for o caso, vai avisar a sua equipa, se tiver uma empresa, eventualmente, vai avisar a chefia, vai falar com a família, você vai tratar de ver, sei lá, vários aspectos que estão relacionados à viagem e isso significa que você está a comprometer-se. Comprometimento tem a ver com priorizar, ok? Quando você prioriza algo, você compromete-se. E queria deixar aqui também um outro adendo relativamente a isto. Eu, Mário, acredito o seguinte. Eu acredito que não é você que se adapta ao universo, à vida, às dinâmicas da vida. É a vida que se adapta a si mediante o seu grau de comprometimento. E eu vou tentar explicar um pouco melhor isto. Quando você tenta se adaptar ao universo, o que é que acontece? As coisas vão acontecendo e você vai se adaptando, vai fazendo conforme as coisas vão acontecendo. Como você não planeou nem priorizou nada, você vai deixando a sua vida para trás, ok? Vai deixando em segundo, terceiro, décimo plano. Mas você, quando o universo se adapta a você, mediante o seu compromisso, o que é que eu quero dizer com isto? É quando você define assim: ok, eu vou colocar isto como prioridade. Eu vou marcar, fechar na minha agenda, por exemplo, às 16 horas, vou fazer 20 minutos de respiração. A partir do momento que você faz isso, há uma dinâmica no universo que ainda provavelmente será explicada cientificamente em algum momento. Se já não a for explicada, acho que a física quântica está por aí a explicar isso. Mas não vou referir porque eu não tenho neste momento dados para vos explicar isso. Porém, atendo ao nosso assunto, quando você se compromete a algo, já dizia o filósofo Goethe, um alemão, que a providência divina, ela põe tudo a funcionar para que você consiga fazer aquilo, tá? Ela cria condições, o universo cria condições, conspira, digamos dessa forma, para que você consiga todo tipo de recursos.
tempo, lugar, disponibilidade financeira, tudo. É o grau, quando você atingir esse grau de querer fazer algo, o resto começa a servir como desculpa. Você percebe que é desculpa. Mas quando você quer mesmo, você prioriza. E isso é fácil, não é? Você percebe isso. Ah, não tenho tempo, né? Não tenho paciência, não tenho dinheiro, não tenho. Enfim, são justificações, tá? Que você quer convencer-se para não fazer algo, não é? Para não se comprometer. Mas se você se comprometer mesmo, aquilo que é exigente no início deixa de o ser com o tempo. Não tem como. É pela repetição e é pela frequência. Bom, voltando, tá? Foi aqui um detalhe que eu achei pertinente também, porque está dentro do nosso programa, ter essa frequência, ter esse comprometimento. Se o seu bem-estar, se gerir o stress para si é importante, você vai se comprometer e vai fazer o que está ao seu alcance, obviamente, para alcançar aquele resultado. Se aquele resultado não for importante para si, obviamente você não vai o priorizar, mesmo que verbalmente você o diga. Tá? Não, Mário, mas é importante para mim. Tá, vamos ver. Tá? As suas ações vão falar mais alto, as suas escolhas. É mesmo assim. Tá? Bom, continuando. O quarto ponto que eu coloquei aqui como vantagem, não é? Como uma grande vantagem da respiração para levá-la à melhoria da gestão de stress é a redução da pressão arterial. Ok? Vamos voltar aqui. Você tem o sistema nervoso simpático e parasimpático. Quando você tem o seu sistema nervoso simpático ativo, aquele que o impele a estar muito alerta, ele vai fazer com que o seu organismo, produza e leve a produção de, por exemplo, adrenalina. Ok? Quando a produção de adrenalina aumenta no seu organismo, há uma consequência também, que é a redução do nível, do calibre dos seus vasos arteriais. Por outras palavras, vamos imaginar que são canais, não é? As suas veias arteriais, elas reduzem o calibre pela tensão provocada pela adrenalina e isso aumenta a pressão sanguínea. Se aumentar a pressão sanguínea, nós já sabemos o que é que acontece, não é? A pulsação cardíaca aumenta, não é? A respiração fica curta e rápida, estados de ansiedade, estados de stress e o oposto da sensação de bem-estar, não é? Mal-estar completamente fisiológico e psicológico. E quando isso acontece, quando você treina o oposto, a respiração lenta, segue a mesma ordem. Ativa o parasimpático, faz com que os seus níveis de adrenalina caiam, os seus vasos arteriais aumentam, a sua pressão sanguínea baixa, o seu nervo vago de comunicação aumenta a sua elevação do seu estímulo e a sensação de bem-estar generalizada começa a aparecer, ok? E isso influencia, obviamente, os seus estados emocionais e, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente, você começa a sentir as suas consequências benéficas. Bom, vamos lá, continuando. Quinto ponto que eu apontei aqui. A diminuição de dores lombares. Muitos dos meus alunos, muitas das minhas alunas falam assim: Mário, eu tenho muita dor na minha zona lombar. Muita mesmo, não sei porquê. E aí eu tento perguntar: olha, a posição na qual estás sentada, às vezes no sofá, enfim, no escritório, no seu trabalho, sei lá, às vezes a forma como caminha, muitos aspectos podem contribuir. Mas na maioria mesmo, o que eu observo é que as dores lombares têm a ver com a sua respiração. Nós muitas vezes ainda percebemos disso. Mas uma respiração, talvez você saiba, talvez não, a respiração curta, quando ela é curta, ela tensiona, ela produz uma tensão no seu diafragma, que é aquele músculo que está bem abaixo das suas costelas, entre o seu estômago, sabe? E quando a respiração está curta, o diafragma fica tensionado. E talvez você saiba, talvez não, o diafragma ele tem inserções na sua região lombar. Tem ligações à região lombar. E quando ele está tenso, ele tensiona a zona lombar. E durante algum período, se for um período recorrente, você começa a somatizar dores de costas, dores lombares, ok? Então o que é que temos que fazer? Temos que fazer o oposto, não é? Mais uma vez, a respiração lenta.
lenta, diafragmática, e quando você usa a respiração diafragmática, que é a respiração usando o mecanismo baixo pulmonar, você alonga o diafragma cada vez que inspira e volta a alongá-lo cada vez que expira. E relaxa a musculatura, não é? Uma musculatura relaxada, um corpo com a musculatura descontraída, é um corpo que se sente bem. Daí a importância também de alongar, de fazer técnicas corporais, biológicas, orgânicas, para você somatizar bem-estar no seu corpo físico. Mas isso poderá ser tema também para uma outra live. Bom, então, finalmente, o último ponto que eu vou referir aqui nisto é a sensação de bem-estar, ok? Quando você tem então a sua respiração lenta, ela eleva a atividade do seu nervo vago, como eu falei há pouco, ok? Que é aquele nervo relacionado com o seu sistema nervoso parasimpático. Bom, o ritmo cardíaco e a pressão arterial diminuem e os músculos relaxam. Exatamente aquilo que acabei de falar anteriormente, não é? Ia falar agora, mas já falei anteriormente, fiz a conexão. Então, o que é que isso poderá produzir como consequência, Mário? Ok, falaste-me disto. Olha, você toma decisões mais assertivas quando você está descontraído, não é? Quando a respiração tem todo esse impacto, é incrível, não é? Você toma decisões mais assertivas e você age com mais atenção e até mesmo precisão, ok? Porque você fica mais atenta no sentido concentrada, não é no sentido de ativar o parasimpático para ficar atento a um nível de alerta, ok? Quando eu falo de atento no simpático é quando você está em alerta, está tensionada, vários mecanismos no seu corpo desativam para que você fique pronta para uma resposta de lutar ou fugir, não é? O seu sistema imunológico baixa, desliga. Por isso é que as pessoas que estão continuamente tensas, com uma respiração curta, uma palpitação cardíaca muito acelerada, elas desativam o seu sistema imunológico. O sistema imunológico não é nada mais, nada menos do que o nosso exército pessoal. É a nossa, digamos que é o nosso exército para nos proteger das ameaças externas. Vírus, coisas assim, bactérias, doenças, não é? Por isso é que é muito importante, para o momento atual que estamos a viver, mantermos descontração, até para isso, fazer respiração ampla, lenta, não é? Pausada, para que o seu sistema imunológico esteja sempre ativo, esteja sempre reforçado. É uma outra consequência. Bom, para você fazer isto, a respiração lenta, não é? Eu não referi, provavelmente até agora, é que a respiração deve responder a algumas características. Ela deve ser única e exclusivamente nasal. Única e exclusivamente nasal. Ela deve ser lenta, muito lenta, o mais lenta possível e com ênfase nessa lentidão na expiração. Porquê? Porque quando você inala o ar, você ativa a energização do seu organismo. É como se você captasse energia, vitalidade, combustível. E no momento em que você expira, ela está relacionada com o momento de descontrair, relaxar. Okay? Então, se você der ênfase na expiração, você ativa mais a descontração. E a descontração é o antídoto dos estados de stress e ansiedade, ok? Então, isso é muito importante. E outro aspecto que é importante referir é a frequência. Você deve ser frequente nestes exercícios respiratórios. Para quê? Para que você automatize e esse padrão incorpore. Chega um momento que você já nem tem que pensar para a sua respiração sair automaticamente lenta, nasal e diafragmática. Mário, mas eu posso conscientemente interferir na minha respiração para alterar os meus estados psicológicos? Pode e deve. Se você sentir que está a dormir mal, se você sentir que come também por uma questão emocional, está a comer coisas menos boas, não é? Isso é um dos sintomas de ansiedade. Por exemplo, eu, Mário, todos nós sentimos ansiedade, independentemente de termos as ferramentas nas mãos ou não. O que nós temos a capacidade, a partir do momento que temos ferramentas, é de gerir melhor. Isso também é o mínimo que se requer para quem sabe este tipo de ferramentas. Então, mas eu, Mário,
Eu tenho tendência, naturalmente, a ter ansiedade. Há pessoas que têm mais tendência à ansiedade, outros têm mais tendência à depressão. E nos momentos de pressão da minha vida, eu demonstro ansiedade. E qual onde é que eu vejo que estou com mais ansiedade? Eu, Mário, tendo a comer mais, naturalmente. E comer aquele tipo de comida que não é, nós sabemos que não favorece muito. Então eu naturalmente começo a ganhar um pouquinho mais de peso. Quando eu começo a perceber isso, significa que eu estou ansioso. Se eu estou ansioso, o que é que eu faço? Para mim, uma das técnicas que eu mais atuo é na respiração. E depois existem outras características que podemos associar à respiração, como técnicas de foro mais interno, técnicas que se chamam de mentalização, que é uma técnica de uso, por exemplo, eu vou simplificar, não é só isto, mas é usar basicamente a nossa imaginação para criar gatilhos, digamos assim, internos para potencializar o efeito da respiração a um nível exponencial, ok? A mentalização, quando você faz respiração, você alcança um determinado nível de resultado. Quando você aplica mentalização associada à técnica, ao mecanismo respiratório, você dá um pulo, vai para o outro nível de impacto do resultado. Mas isso é o outro aspecto que poderei falar noutra live. Bom, continuando aqui, vou só aqui ver aqui os tópicos da aula, para ver se estou dentro. Bom, você poderia me dizer assim, Mário, mas eu tenho dificuldade em respirar pelo nariz. Ok? E eu apontei assim, ok, você poderia me dizer isso. A primeira coisa que é importante perceber é o porquê dessa dificuldade. Pode ter várias, pode ser por várias causas. Pode ser desvio do septo nasal, pode ser um congestionamento, não é? Pode ser apenas hábito respiratório. São várias coisas que primeiro você precisa analisar. Mas eu deixo aqui algumas dicas que irão descongestionar. Se for uma coisa simples como descongestionamento, você poderá fazer o seguinte: você poderá lavar as suas narinas com água e sal. E como é que você vai fazer isso? Se você tiver dificuldade em respirar pelo nariz, você vai ferver 1 litro de água mineral, também, água de garrafão ou água filtrada, se você tiver filtro. Você vai ferver 1 litro de água. E para 1 litro de água você vai usar 1 colher de chá de sal marinho, sal grosso, ok? Você dilui esse sal marinho, não é? Até diluir e deixa a água arrefecer até um ponto em que você seja permitido colocar a água pelas narinas sem criar desconforto, a uma temperatura no qual... E como é que você percebe isso? Você quando coloca um dedo e é confortável manter o dedo lá dentro, você sente que a água está morna, pronto, é o momento de você poder usar essa água. E aí você vai ao seu WC, à sua casa de banho, ao seu banheiro, e vai dê-me um branco agora no nome, não é? No lavatório, não é? Você vai ao lavatório e vai posicionar a sua cabeça da seguinte forma. Imagino que o lavatório está aqui, você coloca a cabeça do lado, tá? Por uma questão de gravidade, e na narina que está por cima você vai injetar essa água, tá? Você pode usar um recipiente específico que tenha uma canulazinha, se você conseguir encontrar, ou através de uma seringa não usada, não é? Com água para injetar, de uma forma que você consiga colocar a água pela narina. Então, na narina que está por cima, você injeta a água e agora é o momento de respirar pela boca, relaxa a musculatura da sua face e ao colocar a água por uma narina, ela naturalmente ela vai passar pelo seio parafrontal e vai sair pela outra narina. Tá? E aí você vai fazendo alternadamente para um lado, para o outro, até sentir que realmente a água flui. No início, você poderá sentir algum ardium. É natural, não é? Está a retirar a mucosidade, não é? Que congestiona a fluidez da sua respiração. Se esse for o seu problema, fica o caso resolvido. E poderá fazer isto de forma periódica. Se estiver num momento de muita congestão, você poderá fazer isso 1, 2 vezes por semana. Mas se você estiver bem, apenas sentir que congestiona, está ali com uma dificuldade, a cada 15 dias, mais ou menos, que é para não estragar a sua flora também, você vai fazendo este exercício, tá? Como profilático. Bom, outra coisa que você deve fazer é não fumar, ok? Os fumadores têm quase todos problemas de respiração nasal. É impressionante, tá?
Como é que eu sei isso? Todos nós temos um passado negro. E há muitos, muitos anos eu fumei. Eu, Mário, fumei. E aí eu sentia dificuldade em respirar. Nunca associei. Hoje, como me especializei nesta área da gestão de stress, hoje eu percebo isso, não é? Então, não fume, nem esteja em ambientes com fumantes, tá? Com fumadores. Evite mesmo, tá? Ah, Mário, mas eu fumo. Então, o problema é a solução. Pare de fumar. Você só vai ganhar com isso, tá bem? Outra coisa, Mário, mas antes de dizer esta, vou dar só mais uma dica. Evite usar medicamentos descongestionantes. Porquê isso? Porque eles criam dependência. Esse tipo de medicamentos geram mesmo dependência. É muito. Você tem que. Mais vale visitar um otorrinolaringologista, que é com especialidade no nariz, e aí ele vai direcionar. Se tiver que tomar ali um pouquinho, você vai tomar, mas não se. Por si mesmo, não se vicie nisso, porque cria dependência mesmo. É uma droga, literalmente. Bom, mas aí você poderia me dizer, Mário, eu também não tenho mesmo paciência para esse treino de respiração. Eu já dei a resposta a essa. Se esse for o seu problema, eu já dei a resposta há pouquinho. Mas eu volto a dizer. É importante reconhecer que o não ter paciência é um notável sintoma de algo mais profundo. Quando você diz que não tem paciência, você está-me a dizer assim, Mário, eu sou ansioso, sou ansiosa. Estou a sentir ansiedade. Ok? Então é simples. O problema volta a ser a solução. Tenho que treinar respiração. Não tenho paciência. Então, por isso mesmo é que tenho que treinar respiração. Há uma historinha que eu me lembrei agora, de uma historinha que vem do Oriente, eu não sei a origem, na verdade, mas penso que é assim, em que um aluno virou-se para o seu professor e o professor recomendou a todos os alunos praticarem 20 minutos de treino de meditação diária. A todos os alunos. E aí, um dos alunos, no final, quando terminou a aula, foi ter com o professor e disse-lhe assim, professor, eu não quis interromper a aula, mas olha, e para quem não tem tempo de praticar 20 minutos de meditação, você tem alguma sugestão de algum tempo? E ele tem. É o seu caso? É. Eu não tenho tempo para praticar 20 minutos. Então, no seu caso, em vez de 20 minutos, você tem que treinar 1 hora. E a pessoa ficou, como? Eu estou-lhe a dizer que não tem tempo. É exatamente por isso que você tem que praticar mais. Porque a sua percepção é tão desregulada de tempo que você acha que o problema é não ter tempo. Não é. É, mais uma vez, a escolha, a prioridade. Mas para isso você tem que ter a sua mente bem aquietada para ter esse nível de lucidez. Então aqui, Mário, não tenho tempo, não tenho paciência para treinar a respiração. Então, mais uma razão, você é que deve praticar mais. Você é a pessoa que mais deve treinar a respiração. E finalmente, Mário, eu quero exercitar, mas eu não tenho tempo. Não tenho mesmo. Sou uma pessoa muito ocupada, tenho filhos, tenho a minha solicitação profissional, tenho vários projetos, tenho a lida da casa. Mário, não tenho mesmo tempo para treinar. O que é que eu posso fazer? Eu tenho um antídoto. E o antídoto é comprometimento. Eu falei há pouco. Tá? Não ter tempo é desculpa. É uma desculpa mesmo que nós usamos. Não é bem assim, mas é comprometimento. Se você se comprometer com o resultado de querer gerir o seu stress e sabe que é importante treinar a respiração, se isso for importante para si, você vai encaixar isso em detrimento de, por exemplo, eu que sei, ir para as redes sociais, 2 minutos ou 3. Por exemplo, tá? Mário, mas estás a dizer que as redes sociais não são boas? Não, nós estamos aqui neste momento nas redes sociais. Você priorizou aprender algo sobre gestão de stress. O facto de você estar a assistir esta live ou esta gravação futuramente, quando for colocada nas minhas redes sociais, é um indicativo. Você não precisa me dizer nada. Você está-me a dizer, isto é importante para mim. Eu quero gerir o meu stress. Eu quero, então está aí. Você priorizou. Então, não ter tempo, o antídoto para isso é comprometimento. Okay? Se você quiser, você vai arranjar tempo. Você prioriza aquilo na sua vida e você vai, por exemplo, substituir por algo que aquilo não lhe vai trazer, por exemplo, nada de substancial para a sua vida. Ok? Por exemplo, vou ver 1 hora de Netflix por dia. Está errado? Não. Mas em vez de 1 hora, reduz para 30. E os outros 30 vai treinar a respiração.
não é? Vai ter muito mais impacto, não é? Muito mais impacto em si. É o caso. Bom, vou aqui, estamos quase a terminar aqui a nossa live também. Vou explicar aqui um jeito que eu considero errado de praticar a respiração. O jeito que eu considero errado de treinar a respiração é a respiração pela boca. Ok? Respiração pela boca só deve ser usada, dentro deste contexto que eu estou a falar, só deve ser usada em caso extremo, só em exceção, e em caso de muito esforço físico. Eu, por exemplo, sou apologista que respirar pela boca, perdão, deve ser usado só no momento de soltar o ar e quando você está com muita intensidade física. Sei lá, está a fazer uma maratona. Não consigo respirar só pelo nariz. Como muito, eu consigo inspirar, é soltar o ar pela boca. Até deixo aí o desafio para quem faz desporto de alta intensidade, eventualmente, fazer essa experiência. Vai perceber uma coisa. Cuidado, que você vai perceber uma coisa. Vai ter mais resistência. Isso vai acontecer também, provavelmente. No início vai descoordenar, mas isso é natural, não é? É aprendizagem. É enquanto o corpo está a incorporar. Mas respirar pela boca geralmente provoca mais stress e provoca mais ansiedade. A respiração pela boca, ela ativa o seu simpático. Tá? A respiração nasal ativa, se for lenta, o parasimpático. Mário, se for a minha respiração pela boca também lenta, ativa o parasimpático? Não, não ativa. Mais uma vez, você está a usar um mecanismo de sobrevivência. Só respira pela boca em caso mesmo, não tem como. Não é? Aí tem que ser, não é? Não tem como. Ok. Já que eu falei de uma forma errada, vou falar também de uma forma que eu considero correto usar a respiração, não é? Então, acabei de falar há pouco, que é a respiração lenta, bem lenta, e exclusivamente, eu friso bem o exclusivo, exclusivamente, ou seja, apenas, somente pelo nariz. Esse é o jeito certo. Se você quer criar um atalho para administrar o seu stress, para gerir o seu stress, comece já a treinar a sua respiração. Mário, mas eu já respiro desde que acordo, durmo. Não, respiração consciente. Sabe, consciente é quando você para tudo só para prestar atenção àquilo. Quando você faz isso, você interfere conscientemente, ok? Ok, Mário, falaste nisso, mas diz-me lá, como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu posso executar dessa forma? Bom, eu pus aqui. Opa, desculpem. Eu pus aqui uma dica para você começar já a aproveitar este atalho hoje. A partir de hoje você já pode fazer isso. Você vai se sentar, costas retas, também, costas retas, as duas mãos na região abdominal, um pouco abaixo das costelas e a outra na região do umbigo. As mãos são apenas para você perceber, sentir a ondulação oscilatória do seu abdômen enquanto você respira. E com as mãos na região abdominal, você vai fazer o seguinte: você vai inspirar pelo nariz na duração de 4 a 5 segundos. Você vai administrar a entrada do ar para que dure esse tempo. Mário, mas eu respirei muito mais rápido, demorou 3. Então você não administrou. Volto a dizer, você tem que administrar propositadamente. Você tem que fazer propositadamente para que para que a entrada do ar demore esse tempo. 4, 5 segundos. Se der para fazer mais, tanto melhor. Mas para já, basta isso. Inspire durante 4 a 5 segundos. E durante a inspiração, certifique-se de que a sua região abdominal ela expande, ela dilata. Você empurra a musculatura abdominal para fora. E porquê isso? Porque aí você está a dilatar, a alongar o diafragma. Lembra-se daquele músculo tão importante que eu falei e que está envolvido, o seu parasimpático, por exemplo, está maioritariamente localizado à volta do seu diafragma, desse músculo. O seu sistema nervoso parasimpático maioritariamente está lá. Então, se você alonga, quando inspira a musculatura abdominal, você ativa mais o parasimpático. Então, voltando. Pelo nariz, inspire durante 4 a 5 segundos, dilatando a musculatura abdominal para fora. No momento de expirar, você vai dobrar o tempo de inalação.
Então, se eu demorei 5 segundos a encher, eu vou administrar para que a saída do ar demore o dobro. Neste caso, 10 segundos. E quando eu fizer isso, eu vou me certificar de que vou retraindo a musculatura abdominal. Você nem precisa de fazer nada, que naturalmente o seu abdômen volta para dentro, ok? Você não precisa basicamente fazer nada. Vai acontecer isso. Inspire, abdômen para fora. Expire, abdômen para dentro. Muito lentamente. Durante 10 segundos. E agora vem aqui o que eu considero ser mais importante. É a frequência. Você deve fazer isto de forma frequente. O ideal é que você faça 20 a 25 ciclos seguidos. Um ciclo equivale a encher e esvaziar. Fazer isto 20 a 25 vezes. 5 segundos a encher, 10 segundos a esvaziar. Mário, mas eu não estou mesmo a conseguir, é muito tempo para mim. É só reduzir. 4 a encher, 8 a esvaziar. Mesmo assim é muito. Então, continua a reduzir. 3 a encher e 6 a esvaziar, ok? A chave é administrar, tá? Estamos a falar em gestão de stress. A forma como você gerir a sua capacidade de gerir a sua respiração, psicologicamente, vai estar diretamente relacionada com a sua capacidade de gerir o stress. É gestão do que estamos a falar, não é de eliminação. Não existe essa coisa de acabar com o stress. Se você acabar com o stress, você acaba com a sua vida, ok? Stress bem gerido é uma coisa muito construtiva, muito mesmo, ok? Mas, voltando à questão, faz 20 a 25 ciclos. Se não der para fazer isso, é muito mais importante você ter frequência. Não usa a desculpa de que, não dá para fazer 20 ciclos, então não vou fazer. Não, nem que deu um ciclo. Eu estou a exagerar, não é? Mas um ciclo. É preferível fazer um ciclo do que não fazer nada. Um é maior do que zero. Ok? Então, não subestime o poder da frequência. A frequência vai levar à excelência. A frequência vai gerar resultado. Vai gerar automatização, vai gerar o incorporar desse processo para que em determinado momento você já incorporou essa respiração, você já nem pensa nela. O seu sistema nervoso ele está padronizado para ativar continuamente o parasimpático. Mário, mas se eu ativar o meu parasimpático continuamente, eu vou desativar o simpático. E como é que fica, então, não fica comprometida a minha resposta para eu estar alerta? Olha, você nem se deve preocupar com isso, porque o nosso nível de vida, nem que você viva lá no campo, na aldeia, na montanha, você não precisa de fazer nada para que o seu simpático seja ativo. O facto de você acordar e ouvir um som desconhecido já ativa o seu simpático, porque fica em alerta. Quer você tenha essa noção ou não. Então, não se preocupe tanto com o simpático. Você deve prestar atenção, sim, a manter os níveis da descontração, porque o simpático, ele continuamente está a ser ativado. Continuamente. Você continuamente está a ser solicitado para a resposta de luta ou fuga. Principalmente nos dias de hoje. Ok? Então, a respiração é mesmo fundamental para isso. E se você usar a sua respiração a seu favor, desta forma como eu referi até agora, você vai atalhar, você vai encurtar o seu processo para conquistar, então, o tal bem-estar que a gestão de stress proporciona. Se você quer gerir o seu stress, é por aqui o caminho, também. É um jeito muito, mas mesmo muito eficaz para você conseguir ter o stress, geri-lo na sua mão e não ele tomar conta de si de uma forma negativa, tá bem? Bom, dito isto, acho que vamos ficar por aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram aí presentes. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, deixem mensagem nos comentários que eu vou lendo e pode ser que alguma das vossas dúvidas seja tema para uma próxima live, tá bem? Muito obrigado a todos por assistirem.